Quero cumprimentar todos os irmãos que estão aqui nesta noite com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, o ato do Espírito, leremos até o versículo 44. E ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do vosso pecado. Receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vós sois e para os filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muito prodígio e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Podem assentar. Glória a Jesus. Irmãos, quero agradecer ao pastor por esta oportunidade de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu também sou muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu acredito que os irmãos também são tocados, por aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Deus já falou conosco desde o início deste trabalho, irmãos. Eu tenho observado aqui os irmãos cantando, e as crianças ministrou um louvor aqui, as crianças ministrou para nós aqui nesta noite. Se você está no culto, se estiver ligado, você pega a palavra de Deus. A criança ministrou aqui hoje no hino para você, para a sua família, para a geração, para os filhos seus, filhos dos teus filhos, que a bênção de Deus se derrame. Eu peguei na hora. Deus falou através da boca das crianças aqui, É bênção demais, irmãos. Então a gente tem que estar ligado no culto. Às vezes Deus ele quer falar de uma maneira que nós não estamos esperando. E também no louvor que o irmão Iago cantou aqui, os outros irmãos cantaram o hino aqui, maravilhoso, e Deus continuou falando conosco. Só que agora Deus ele vai confrontar-nos através da sua palavra. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, não vou demorar muito, dentro de uns 15 a 20 minutos. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Quando eu recebi o convite, eu fui para casa e pensando comigo o que é que eu ia ministrar para os irmãos aqui, Primeiramente pedir, comigo no meu espírito, para que Deus fale no meu coração, de maneira que eu seja cheio pela palavra de Deus e eu venha a ser confrontado na minha vida pela palavra de Deus, para poder ministrar para os irmãos aqui com muito temor. E eu quero encorajar os irmãos a continuar vindo no trabalho da escola dominical. Deus falou profundamente hoje aqui de manhã, em todos os departamentos, e nós estávamos ministrando hoje, nesta manhã, aprendendo com os irmãos, e assim sucessivamente, sobre a palavra do Senhor Jesus, no que tange o desenvolvimento da igreja primitiva até chegar na nossa era. E eu quero ministrar com os irmãos aqui, meditar com os irmãos sobre, em volta desse tema, que tipo de qualidade cristã que você tem levado à sua vida. Que tipo de qualidade cristã eu, Clemerson,
tenho demonstrado para nós lemos aqui, os irmãos, de quando em vez ou de vez em quando, eu sempre me pergunto e faço essa medição que o Marco falou aqui hoje, essa reflexão comigo mesmo, da minha vida. Que qualidade de cristão eu tenho sido? Que tipo de cristão eu tenho sido na sociedade, aonde eu trabalho, como marido, como companheiro de trabalho? Que tipo de crente eu tenho sido ao longo da minha vida? Eu sempre falo, os irmãos já ouviram falar muitas vezes aqui, que vida cristã não é só vir para a igreja. Vida cristã, ela envolve, não é só ir para o céu, melhor dizendo. Vida cristã envolve viver numa sociedade. Nós estamos, irmãos, vivenciando os últimos instantes da igreja na terra. Eu sempre falo com as pessoas, o meu trabalho, onde eu trabalho, o único brasileiro lá sou eu. E sempre como eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, eu sempre prego mais com o meu testemunho. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, eu falo e digo assim: se você não quer crer nas escrituras, crê nos jornais, crê nas informações, crê na ciência, porque Deus está pregando para o mundo através da natureza, através da ciência. Hebreus vai dizer que Deus antigamente falou e tem falado de diversas maneiras e continua falando, só que a revelação final hoje é através do seu Filho. E as pregações, irmãos, estão aí no mundo. Não tem como a gente escapar disso aí. E que tipo de qualidade, que tipo de crente eu tenho sido nessa sociedade? Para que eu venho na igreja? Eu acho que às vezes a pessoa, ela esquece, às vezes eu esqueço, eu vou me usar como exemplo, de meditar na palavra de Deus, de ler o Evangelho. Às vezes eu aceito a Jesus aqui, mas eu aceito debaixo de emoção. Eu não deixo esse Evangelho transformar a minha vida e ser confrontado. Obrigado. Eu fico emocionado pelo louvor que foi cantado, fico impactado pela palavra, mas depois não há mudança de fato. Pedro, quando ele foi pregar o seu primeiro sermão aqui, as pessoas ficaram impactadas com o evangelho sendo pregado por Pedro, e falou assim: o que nós devemos fazer para alcançar a salvação? Foi a leitura que nós fizemos aqui. E Pedro responde para ele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ora, irmãos, o batismo, ele não tem poder de purificação de ninguém. Mas o batismo é uma confissão pública de que agora eu aceitei a Jesus e quero levar uma vida diferente. Mas ela não fica somente nesse ato de ser batizado. Ela fica em todas as áreas a qual eu toco. Nas redes sociais, nos relacionamentos intrapessoais, que às vezes eu sou muito bom para relacionar aqui, em quatro paredes, mas no meu relacionamento na intimidade intrapessoal, eu não demonstro uma realidade daquilo que eu verbalizo. Então, eu confrontei a mim mesmo e olhei para esse texto, e nós estamos estudando esse trimestre sobre a igreja de Jerusalém, o modelo de igreja a ser seguido. Qual a qualidade que eu tenho mostrado? Essa multidão que aceitou Jesus aqui, na pregação de Pedro, o versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortação, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa.
Eu preciso me afastar dessa geração perversa. Eu, Clemson, eu preciso ter a minha mente transformada de fato por esse evangelho. Jesus falou diversos ensinamentos, irmão, nós aprendemos hoje aqui. Paulo, quando ele escreve aos irmãos, ao Roma, ele fala que temos que ter uma mente transformada. Ô, irmãos, a multidão que aceitou Jesus nessa pregação, o texto vai dizer que eles tinham muito temor. Às vezes, irmão, na minha vida, você faz a sua análise, vou usar eu como exemplo, falta temor de Deus na minha vida. Falta temor do Senhor na minha vida. Reverência com as coisas de Deus na minha vida. Eu sempre analiso, já falei isso com os irmãos aqui, porque nós cremos na iminente volta de Jesus. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Irmão, se Jesus ele volta, Jesus vem de repente e pega eu assim meio torto, eu tô frito, assado, sem gordura, porque o negócio aqui vai feder, irmãos. Agora já não está fácil. Agora já não está fácil. Mas quando essa igreja sair da terra, nós somos o sal, nós damos tempero, equilíbrio espiritual. Quando a igreja sair da terra, a palavra será tirada da terra. A presença do Espírito, demônios, irmãos. Demônios vão ser quase visíveis. A Bíblia diz que Apolion, o anjo vai tocar a trombeta e vai abrir o sétimo selo, e Apolion vai sair das profundezas. Aquela fumaça que João viu milhões de demônios subir na terra. Os demônios serão soltos na terra. O negócio vai ficar muito estreito. E às vezes eu esqueço de ler a palavra de Deus, aceito a Cristo, mas eu não dou prosseguimento. Aí eu fico confortável em ter esse testemunho aqui, em Atos 42, em Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Vida cristã é prática. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. Você vê que esse pessoal aceitou Jesus, mas eles perseveraram na mudança. Às vezes nós somos muito confrontados aqui hoje, de manhã, e às vezes eu fico, irmãos, chateado, eu fico encabulado, às vezes porque o irmão não me saudou direito, ou me olhou de maneira diferente. Ora, irmão, nós estamos num processo de transformação. Eu já falei com os irmãos, nós estamos aqui envolvidos no negócio de ir para o céu. Não é só buscar uma qualidade de vida, mas estamos envolvidos no negócio de uma santificação progressiva. Eu sei que eu percebo que nós não estamos em nossa pátria, estamos vivendo de diversas pessoas que vieram de diversas caminhadas diferentes, mas a Bíblia ela continua sendo Bíblia até no Vaticano. Ela é infalível palavra de Deus. Eu, Clemson, tenho que parar com essas desculpas. Eu não posso ter essas desculpas em dizer, não, você sabe, né, que aqui é aquela correria e não dá. Tem que dar, irmãos. Tem que dar. Eu preciso desse temor de Deus na minha vida. Na pandemia nós chorávamos, pelo menos eu e os irmãos que eu conheço lá, chorávamos porque não tinha igreja, a igreja estava fechada, não podia, não vem com essa que congregar em casa, é ruim demais. Quando abriu as portas para me reunir, sentir o cheiro dos irmãos,
ver o rosto, relacionamento, irmão, foi uma glória. Foi ou não foi? Então eu tenho que valorizar isso aqui. Então eles perseveraram na comunhão dos irmãos. Qual é o nível de qualidade que eu tenho tido nessa caminhada cristã minha? Eu tenho tido comunhão de fato com meu irmão? Como os irmãos aqui da igreja primitiva, que era o modelo. Eu citei hoje aqui de manhã que a vida cristã é exercício. Nós fazíamos exercício de comunhão na igreja. Através do corinho, levante, cumprimenta seu irmão, olha para ele, dê um sorriso. Sabe aquele corinho antigo? Vou arriscar a cantar. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para... Hoje as pessoas passam o irmão nem vê. E está aqui a Bíblia. E perseveravam na comunhão com os irmãos. Eu tenho que ter comunhão com meu irmão. Lá no Brasil, eu era meio distraído, era um jovem meio distraído. A irmã falou: pessoal, irmão, eu cumprimentei vocês também, irmão, no dia que eu passar por você. E eu distraído, não cumprimentar, joga a Bíblia em cima de mim, ué. Eu estou distraído. Mas você não se fecha por isso. Perseveramos nessa comunhão. E a igreja primitiva, irmãos, começou a mudar o seu ambiente, porque nessa época aqui existia bárbaros, segura, tinha bárbaros, escravos, senhores de escravos, na época da igreja primitiva, tinha gentil, romano, e esse povo não se entendia. Mas com a chegada do evangelho e da doutrina dos apóstolos, esse povo começou a se unir, a se amar, de maneira que era tudo em comum entre eles. E eles estavam envolvidos, irmãos, numa mesma comunhão e visão. Qual era a visão? Sair do mundo e ir para o céu de glória. Então eu, como igreja, a palavra igreja, que é eclésia no grego, é tirado de dentro para fora. Eu, como igreja, eu sou separado disso aí mesmo. Eu tenho que fazer essa diferença. Eu não estou falando de vestimenta, eu estou falando de por dentro. Porque a espiritualidade, irmãos, ela é verbalizada. Repreenderam Jesus, falaram: você não lavar a mão não? Para comer? Pega na mão suja. Ele falou assim: não é o fora que contamina não, trouxa. É o que sai de dentro. A espiritualidade, ela é notabilizada por aquilo que eu falo. Então não adianta eu ter aqui essa vestimenta, como diz o próprio Evangelho, mas a minha verbalização é uma verbalização dessa sociedade perdida que não tem a transformação. E a Bíblia diz assim, que nós devemos, com muito temor e tremor, demonstrar para a sociedade qual é a razão da sua fé. Responda para si próprio. Você sabe o porquê que você vem na igreja? Você tem de fato noção por que você é crente? Ou é crente só por conveniência? Eu me pergunto isso. Hoje essa pergunta que eu me fiz aqui, nesta manhã. Eu venho, irmãos, porque eu estava morto no meu delito e pecado. Se Jesus não aparecesse no cenário e morresse por mim, eu estava condenado eternamente ao pecado. Sabe o que nós estávamos? Estava debaixo de maldição, não teria como eu me salvar. Seria a maldição perpétua. Ia passando para o meu filho, o filho do meu filho e por aí vai. Mas vem Jesus e ele se torna maldito por nós. E anula na cruz. Não foi de graça, mas foi pela graça de Deus. O interessante, irmãos, que Deus ele não viu coisa boa em mim. Ele olha lá do céu para baixo e não vê coisa boa em mim.
Ele olha para o irmão Oséia e não vê, mas ele decide salvar. Ele decide salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que falou, e outra coisa, eu vou dar o meu filho para salvar essas pessoas. Você acha, irmãos, igual eu falei com o rapaz lá na pregação com ele, você acha que Deus ele tem crise de identidade? Não, você tem que dar glória. Você acha que Deus precisa de que eu fico dando glória a Deus toda hora? Eu dou por gratidão. Não há nada, irmãos. Deus é o único ser que não faz isso aqui, ó, que olha para cima. Não há nada acima de Deus, a não ser os serafins que estão em volta e acima do trono, rodeando o trono de Deus. E Deus tem anjos, seres celestes para adorar a Deus numa liberdade e perfeição terrível. Mas Deus se inclina para nos ouvir. Esse Deus é tão grande que ao mesmo tempo ele cabe dentro da gente. Os pássaros louvam ao Senhor em harmonia e não fica pintando. Você está desafinado. Não, ele cantou mais baixo hoje. Não tem isso com a natureza. Mas Deus ele se inclina para você, para ouvir a sua oração, melhor dizendo. Agora, o inimigo das nossas almas, ele quer tirar esta comunhão que aqui a igreja primitiva, ela tinha. E o versículo 43 diz que cada alma havia temor e muitos prodígios, olha só, muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que, irmãos, os sinais e prodígios aconteciam nessa época? Por que os sinais e prodígios aconteciam na nossa vida há 20 anos atrás? Por quê? Porque nós tínhamos temor, eu tinha temor de Deus. Aos poucos, a gente vai se distraindo com as coisas, né? E vamos esquecendo de consultar o Senhor. O que é ter temor de Deus? É o irmão viajar e nós orarmos por ele. É uma causa que não está no meu golpe de vista, mas está no golpe de vista de Deus. E é pedir ao Senhor para entrar nisso. Era a igreja primitiva, era o evangelho que era vivido. Então, os sinais, eles são decorrentes a uma vida de temor a Deus. Aí, como diz o roceiro, o meu amigo roceiro, eu vou lá e vem cá. Como está a minha vida espiritual? Então, seria muito bom, irmão, se fosse só essa, de vir na igreja, voltar e sair. Mas o evangelho é isso aqui, me confronta, me arruma, me ajeita e fala, você é cidadão do céu. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Já estou terminando. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Ou seja, eu tenho acesso à dispensa do Senhor. Eu tenho acesso à dispensa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar pela sua vida, depois dessa palavra de reflexão, sobre os pés, por favor. E o versículo 44 diz que todos que creram estavam juntos, tinha tudo em comum. Então o pensamento era um só, uníssono. A comunhão dos santos. Vamos exercitar, irmãos, essa comunhão, essa coinonia com o Senhor Jesus e com os irmãos. Eu falei que hoje, meditamos aqui de manhã, já vou orar, irmão, deixa eu falar só isso. Quando eu tomo a Santa Ceia e participo da ceia do Senhor, e eu não estou nessa sintonia de comunhão, eu estou comendo pão e bebendo suco de uva, segundo as Escrituras. Não é a ceia do Senhor. Olha como é tudo interligado e importante, irmãos. E nós fizemos aqui uma gicana e perguntamos, irmão, qual é o resultado de quem participa assim? Fraco e doente. Sabe, irmão, quando eu tenho um sinal que a minha vida está doente espiritualmente, quando eu estou fraco espiritualmente, quando eu não tenho apetite para ler a palavra de Deus.
Se eu não sinto prazer em pegar a palavra de Deus para ler só aqui na igreja, eu estou fraco e doente. Eu preciso analisar minha vida cristã. Eu preciso analisar a minha vida cristã. Vamos orar ao Senhor. Eu quero ministrar na vida dos irmãos esta oração e pedir ao Senhor que nos acrescenta o temor de Deus a cada dia mais. Eu sei que os irmãos temem ao Senhor, mas a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eu tenho que sair daqui impactado, cada culto, cada reunião, porque eu estou envolvido na volta iminente do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Santo, obrigado, Jesus, por estas verdades bíblicas que o Senhor, Pai, revelou para nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa santificação progressiva que o Senhor nos disponibiliza para nós podermos servir ao Senhor, Pai. Senhor, nos dê cada dia mais temor, meu Pai, comunhão com meu irmão, ó Deus. Me ajuda, ó Pai, a exercitar a minha comunhão com meu irmão, ó Deus. Me ajuda a ser um cristão diferente nessa sociedade perversa, corrompida, que está preparada para matar a alma das pessoas, ó Pai. Nesse mundo sem esperança, fragilizados, ajuda, meu Pai, nós sermos luz e farol, ó Deus querido. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos continua dando uma semana abençoada, ó Pai. Nos dê uma noite abençoada, ó Deus querido. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.